Gente, lembra da história que nós mostramos ontem aqui para vocês no nosso novo Balanço Geral? Pai e filho que foram surpreendidos por uma dupla de assaltantes. Pois é, eles estavam na loja deles, né, da família, e aí os caras chegaram. Os caras chegaram, deram aquela disfarçada e tal. Quando eles que já passaram por outras situações como essas, né, já estavam, de certa forma, preparados. Então os bandidos não contavam que o pai e o filho estavam armados e aí reagiram ao assalto, né? Os suspeitos acabaram sendo detidos por eles. Pai e filho são integrantes de um clube de tiro. As armas são regulares e a pergunta que fica é a seguinte: é seguro reagir mesmo com treinamento ou não? E aí? A polícia sempre orienta e isso deve ser seguido. Você nunca deve reagir a um assalto, nunca deve reagir a um assalto. Mas no caso de quem tem um treinamento, pai e filho nesse caso pertencem a um clube de tiro, tem armas regulamentadas, inclusive autorização para transportar estas armas, né? E aí é o seguinte, fica essa pergunta. Daqui a pouquinho, já tá ok? Vamos saber mais com a Thaizinha Travessoli, então. É o seguinte, a gente tá falando disso, né? E aí, reagir a uma situação como essa, mesmo com treinamento, é a solução? Não se deve reagir? Thaís Travessoli, você tá num clube de tiro, pelo jeito, né? Boa tarde. Exatamente, Jason. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Olha, estamos num clube de tiro, aqui sim é para esporte e é exatamente sobre esse assunto que nós vamos falar hoje aqui no Balanço Geral. Daqui a pouquinho ouvindo um delegado, um especialista em segurança pública. Mas antes, eu vou conversar ao vivo com a diretora-presidente aqui, né, desse clube onde nós estamos, que é a Gardênia, para entender um pouquinho. Então, primeiro, Gardênia, é importante deixar claro que não é qualquer pessoa que pode ter acesso, tem que passar por treinamento, tem pelo menos 3 fases aí, né? Boa tarde. Exatamente, boa tarde. Então, para que o cidadão comum ele tenha acesso à arma de fogo, ele tem 3 caminhos possíveis para ele, seja pela posse, pelo porte ou como um atirador esportivo. Nos 3 processos, é necessário ele passar por uma avaliação, por assim dizer, né? Existe um procedimento atrás. Primeiro passo, ele precisa ser maior de 25 anos de idade, ele tem que ter a idoneidade, né, moral, então não pode registrar antecedentes criminais, tem que ter uma ocupação lícita, tem que ter residência fixa para guarda desse acervo. Hoje, aqui, o nosso público, né, seriam os atiradores esportivos, nós somos vinculados diretamente ao Exército. Tá certo, muito obrigada. A gente também está conversando ao vivo aqui, Jason, com o Dr. Luiz Alberto Cartacho, ele que é delegado da Polícia Civil e especialista em segurança pública. A pergunta é, doutor, passando por todas essas fases, né, tem autorização para ter a arma, a pessoa assim pode reagir a um assalto ou não? Não deve. A regra é não reagir. Isso não se fundamenta exclusivamente no aspecto usar ou não usar arma, ter ou não habilitação para arma. Isso se fundamenta nas circunstâncias próprias de um assalto, de um crime de roubo. Por quê? Porque algumas coisas somam muito a favor do assaltante. Elemento surpresa estará sempre a favor do assaltante. Condição de violência própria do assaltante, alguns até usam drogas para conseguir praticar o assalto. E temos ainda a questão que envolve as circunstâncias de que nenhum assaltante age sozinho. Muito difícil isso acontecer. Normalmente ele tem, no mínimo, uma cobertura. Então, quando você for reagir a um assalto, saiba que você estará reagindo contra mais de uma pessoa sempre. Por mais preparo que você tenha, o que mais desfavorece a vítima é o elemento surpresa. O elemento surpresa estará sempre a favor do bandido. E se você for preparado, tiver porte de arma, tiver treinamento, condição para isto, basta que você se mantenha atento às circunstâncias, atento às pessoas que estão em volta de você, cuidados ao chegar em casa, ao sair de casa, que você não será assaltado, porque o próprio meliante não ataca quando o elemento surpresa não lhe favorece. Tá certo, doutor. Muito obrigada, viu, pelas informações, pelas orientações. Tá aqui o doutor Cartacho, então, passando as orientações importantes, viu, Jason? Mesmo passando por treinamento, essa é a orientação para não reagir a um assalto. Daqui a pouquinho eu volto aqui no Balanço Geral para a gente mostrar um pouquinho, né, uma demonstração de como que é esse treinamento aqui. A gente já vai mostrar daqui a pouco aqui no BG. Jason. Tá bom, você vai dar um tiro aí também? Vai testar? Vai arriscar, ou Thaizinha?
Será que aprende, Jason? Eu não sei, eu vou confessar que eu tô meio cabreira, tô meio com medo aqui. Se o pessoal me ensinar e tiver segurança, eu acho que eu posso me arriscar. Vamos ver, daqui a pouco eu volto. Vamos ver se a Thaisinha é boa de mira. Mas a informação e a orientação, que é fundamental, né, Thaís? Eu quero conversar com você que está em casa, que foi o que disse o doutor Cartacho. Nunca reagir a esse tipo de situação. E o que disse o doutor Cartacho é realmente uma informação importante, uma orientação importante para você. Porque o bandido, ele nunca age sozinho. Então, se nesse caso, 2 bandidos chegaram ali para cometer, né, o crime, né, para assaltar, enfim, a situação de roubo, normalmente eles têm uma cobertura. Nunca agem sozinhos. Então, é importante que a gente tenha isso em mente, que você tenha isso em mente. O bandido nunca está sozinho. Você está vendo um, está vendo 2, mas eles têm ainda outros que estão na cobertura. E aí, nessa situação, você acaba sendo surpreendido. Então, a orientação, como disse o doutor Cartacho, você viu aí muito bem, é nunca reagir a um assalto, mesmo que você tenha treinamento.